Então, a anestesia peri é isso aqui, ó. É introduzir uma agulha no espaço peridural, um espaço que fica próximo dos forames intervertebrais, e a intenção é colocar uma agulha nesse espaço. O espaço peridural não é RAC, a RAC vem líquor, espaço peridural é um espaço virtual, em que quando a gente acessa o espaço, e se colocar uma gota de líquido aqui, ocorre uma aspiração dele. Então, no espaço peridural, então, qual é a intenção? É colocar a agulha no espaço peridural. Então, existe uma certa habilidade, uma certa técnica para que vocês consigam realizar essa técnica. Obviamente, precisam de treinamento, de tutoria, de a gente pegar na mão, para que vocês não venham produzir lesões, uma vez que vocês estão próximo das meninges, né? Existem equipamentos adequados, então não é com uma agulha hipodérmica, isso se fazia na minha época inicial de anestesia, ou seja, na década de 90, início de 2000, que a gente usava agulha hipodérmica, agulhas de catéter. Tudo bem, eu sei que ainda usam, mas hoje as coisas evoluíram bastante e a gente sabe que alguns traumas, algumas lesões, é por simplesmente pelo fato de utilizar equipamentos ou dispositivos não adequados. Então, hoje a gente utiliza agulhas específicas e, vou ser bem sincero, com treinamento vocês conseguem realizar essa técnica. Realizar a técnica é fácil. O que é mais difícil é fazer com que vocês, ou que os médicos veterinários, estudem todos os pontos importantes de uma anestesia peridural. Então, vantagens, desvantagens, mas principalmente as complicações que podem ocorrer de uma utilização, de uma negligência, de uma imprudência, né, de uma imperícia na execução da anestesia peridural. Então, o que vocês estão vendo aqui é uma imagem de uma tomo e o ângulo da agulha para adentrar aqui o espaço peridural. Tá? Então, aqui nós temos uma fluoroscopia, um raio-x, desculpa, em tempo real, em que vocês estão vendo aqui deixa eu pegar aqui. Vocês estão vendo aqui a agulha, a seringa com a agulha, injetando um contraste aqui no nosso paciente. Então, um contraste que vocês vão ver uma coloração escura. Aqui é possível verificar. Aqui começou a corar aqui, ó. Olhem corando. O que significa isso? Está injetando aqui o anestésico está adentrando o espaço peridural. E observem aqui, nesse ponto, que tem uma parte escura aqui. O que é isso? Então, nós estamos vendo aqui essa linha escura do anestésico percorrendo, e de repente ele escorre pelo forame intervertebral. Então, o que é a anestesia peridural? Nós injetamos o anestésico no espaço peridural e ao injetar no espaço peridural, então observe que aqui está branco e agora começa a ficar escuro. E de repente ele escorre por um forame aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó. Olha aqui, ficou escuro aqui, nesse pontinho. Então vocês podem ver que nesse ponto, nesse momento, o anestésico correu por forame intervertebral e começou a atingir todos os segmentos medulares referentes a este forame. Então, vamos imaginar que aqui é a 7654. Então, o forame entre 3 e 4 está saindo um segmento medular L4. Entre L4 e L5 está saindo L5 e assim vai. Esses segmentos medulares que saem, por exemplo, L4, L5, L6, vão formar um nervo femoral. O nervo femoral vai inervar quem? O fêmur, uma parte da coxa, uma parte interna da região medial da coxa. Por exemplo, hoje eu mandei para vocês um vídeo de um cão com uma fratura de fêmur. Esse fêmur é inervado pelo nervo femoral, pelo nervo isquiático. E esses nervos femoral e isquiáticos são formados por uma união de
raízes nervosas. Essas raízes nós bloqueamos na sua saída. Então, a intenção da anestesia peridural é isso, é não deixar que a dor, a transdução, transmissão, chega na medula, modulação, chega no sistema nervoso central, percepção, a gente consiga bloquear essas vias de dor em algum ponto, tá? O mais indicado na cirurgia ortopédica é no local, ou seja, na transdução, ou na transmissão, ou na modulação, tá? Evitar, né, evitar não, mas não deixar você, não realizar uma anestesia em que você iniba a dor só através da percepção da dor. É possível? É possível, mas não é o adequado. O adequado é a gente eliminar o processo desde a sua origem, para não chegar até aqui. Porque se eles fizerem esse caminho até aqui, é porque ele já liberou inúmeras substâncias que vão produzir dor. E aí é muito mais difícil a gente controlar a anestesia, é muito mais difícil a gente controlar a dor pós-operatória. Então, a anestesia peridural veio para isso, para a gente já eliminar a dor em uma das partes, principalmente ou na transmissão dela ou na modulação dela. Perfeito? Aqui já outra fluoroscopia, mas não mais. Vamos voltar aqui. Aqui é no espaço lombo-sacro, ou seja, na última vértebra lombar, L7, com a primeira vértebra, no espaço com a primeira vértebra sacral. Por isso nós chamamos a introdução da agulha no espaço intervertebral de L7-S1, então lombo-sacro, ok? Obviamente, se eu quero injetar o anestésico aqui e eu quero bloquear aqui, eu tenho que injetar o volume X para chegar até aqui. Agora, vamos imaginar, L7, L6, L5, L4, L3, L2, L1, T13 e T12. Então, imagina que eu quero chegar até L1, até T13, eu tenho que injetar o anestésico daqui até ali. É possível? É possível. Mas, ao fazer isso, provavelmente nós vamos ter que dar mais volume, mais massa anestésica, e com isso, obviamente, vamos ter mais complicações ao injetar mais volumes, né? Ou podemos ter complicações. Então, o que hoje se pretende? Injetar o fármaco no local que você precisa, como, por exemplo, aqui. Agora, olhem aqui as costelas, né? Então, isso quer dizer que nós estamos... Olha o pulmão sendo movimentado aqui. Então, né, os órgãos sendo movimentados pelos movimentos respiratórios. Então, quando nós injetamos o anestésico, em contraste, aqui ele começa a ficar escuro, nós estamos injetando entre L1 e L2. No slide anterior, entre L7 e S1. E agora entre L1 e L2. Ou seja, nós estamos injetando próximo dos segmentos medulares, desculpa, que a gente quer bloquear. Perfeito? Então, é isso que nós desejamos. Então, nesse caso, nós queremos... Tá aqui. Opa. Nesse caso, injetando o lombo sacro, nós queremos bloquear estruturas, segmentos medulares mais próximos. Nesse caso, nós queremos bloquear segmentos medulares mais torocolombares. Perfeito? Então, existe espaço peridural, desde lá do cóccix até a região do sistema nervoso central, a região cervical, né? E nós podemos colocar agulha em qualquer posição. Obviamente, nessa posição entre L1 e L2, a medula. Então, nós temos que tomar muito cuidado de ter lesão. Aqui, a medula no cão termina em L6, L7, mais ou menos aqui. Então, aqui a gente vai ter o quê? Cauda equina. É menos perigoso do que a gente injetar aqui. Então, todo mundo começa injetando nesta região sacrococcígea ou lombo sacro. Esse é o início da nossa curva de aprendizado em punção nos espaços peridurais. Quando vocês estiverem com maior habilidade, aí vocês partem para L1, L2, tá? Porque aqui é um pouquinho mais, tem que ter um pouquinho mais de tato, de percepção na aplicação de introdução dessa agulha, que é esse vídeo inicial que nós estamos mostrando aqui. Então, a agulha está sendo colocada em L1, L2. Por quê? Porque eu desejo uma analgesia ou uma anestesia
na região dos pedículos ovarianos, porque esta cadela será submetida a uma OH. Então, a proposta foi realizar uma anestesia peridural e, ao fazer a peridural, mais próximo, injetar o fármaco mais próximo dos segmentos medulares que eu quero bloquear. Perfeito? Tudo bem? Então, a anestesia peridural novamente. A gente está com o áudio. Então, a anestesia peridural é injetar o fármaco, opa, nesta região aqui e que esse anestésico escorra e bloqueie a sua saída. Então, injeto aqui, ele escorre e bloqueia as suas saídas. Perfeito? E podemos fazer esse bloqueio em toda a extensão da medula do paciente. Obviamente, onde tem medula, há o maior perigo, né? Uma maior possibilidade de complicações. É possível injetar na região cervical? É, mas tomem cuidado, não é para o iniciante, a gente tem que começar aqui embaixo, onde o risco é menor. Observe que aqui, ó, segmentos medulares saindo pelos forames. E o que que a gente tem aqui? Dura mater. E aqui, cauda equina. Então, anestesia peridural ao redor dessa dura mater, na sua saída, isso aqui é espaço peridural. Aqui dentro é espaço subaracnoide. Subaracnoide é RAC. Olha as saídas, aqui que eu quero bloquear. Perfeito? Então, acho que ficou bem ilustrado essa região que a gente quer injetar o fármaco nesta, para que ele pegue essas saídas aqui, e não dentro da dura mater, porque aí é um outro tipo de anestesia, que é a raquianestesia. Perfeito? Então, aqui nós temos outros exemplos. Hoje, eu evito de fazer essas anestesias peridurais com o paciente acordado. Hoje, eu prefiro que ele fique mais sedado, muito mais sedado. No passado, eu deixava o paciente acordado, mais para provar que o animal não sentia dor em um procedimento, né? Hoje, eu sei que o fato de ter pessoas ao redor que ele não conhece, cheiros que ele não conhece, sons que ele não conhece, é um momento de estresse. Então, hoje eu evito isso, que nem os dois pacientes. Então, eu evito isso para que o paciente não realmente tenha inconsciência total, né? Então, aqui é uma fratura de fêmur, na sua porção distal do fêmur, e aqui nós temos que entender. Esse fêmur é inervado por quem? Pelo isquiático, pelo nervo femoral, pelo obturador. O músculo é inervado por quem? Esse músculo que estão ali, o bíceps femoral, por exemplo, pelo isquiático. A pele da região é inervada por quem? Pelo cutâneo femoral lateral. Então, o conhecimento da anatomia é de suma importância para vocês saberem, para realizarem uma anestesia regional. Numa anestesia peridural, é importante para que vocês saibam quanto de anestésico vocês vão ter que injetar para bloquear esses nervos que eu acabei de mencionar para vocês. Mas como eu vou saber? Bom, tem que começar lá pela formação do nervo. O nervo isquiático é formado por quem? L7, L6, L7, S1, S2. O nervo femoral é formado por quem? Por L4, L5, L6. O nervo cutâneo femoral, que vai inervar a pele, ele só inerva a pele, tá? É formado por L3, L4, L5. Então, imagine que eu tenho que injetar em L7, o anestésico tem que subir L6, L5, L4, L3, para eu bloquear todos os segmentos medulares referente a esses nervos que eu acabei de mencionar para vocês. Então, eu vou saber, injetei em L7, S1, o anestésico tem que subir até L6, L5, L4, L3. Qual o volume que eu tenho que injetar aqui para chegar até aqui? E esse anestésico que chegar aqui, quanto realmente ele tem que ter de massa para bloquear, né, para ele produzir esses efeitos que eu desejo. Então, aqui nesse paciente, eu quero anestesia, ou seja, anestesia que é totalmente sensibilidade total. Eu não quero só um componente analgésico para evitar uma dor que ele tem, mas não a dor que vai ser instituída no trauma cirúrgico, ou seja, na manipulação cirúrgica. Não sei se vocês me entendem. Eu posso fazer um propofol, uma anestesia inalatória com isoflurano,
uma ativa com propofol e posso incrementar a anestesia com uma infusão contínua de morfina, de fentanil, e aí eu faço uma peridural analgésica para que todos esses componentes realmente formem uma anestesia balanceada. Então, a sua peridural, ela foi como um componente analgésico, para reduzir a dose dos outros. Vocês entendem? Agora, eu posso também usar a peridural como anestésico, ou seja, inibe totalmente a dor. Então, o que eu preciso? Somente um ponto de inconsciência. Nesse caso, nem isso, porque ele ficou totalmente acordado. Então, foi peridural pura, digamos assim, uma anestesia dessa. É que o animal colabora para isso. Ou uma sedaçãozinha muito, mas muito leve, porque vocês estão vendo o quanto ele está acordado, né? Ou nesse aqui, que, né? Totalmente acordado. Hoje, a gente pode fazer isso? Sim, anestesia. Isso é anestesia. Anestesia regional, mas a gente pode também usar a peridural como analgésico, como componente de uma anestesia multimodal, tá? Poupador de opioide, para não ter que encharcar o paciente de opioide. Espero que eu esteja sendo claro nessa minha explanação do que é anestesia, do que é analgesia. Se tiverem alguma dúvida, vocês perguntem que a gente tenta solucionar aqui para vocês, para eu transmitir com mais clareza aí o que eu quero passar para vocês, tá? Então, olha aqui, fazendo OH naquele paciente, o momento da tração, que é o momento de maior intensidade de dor. Então, vamos parar. Opa, aqui, ó. Pressãozinha aqui. Então, vamos pensar aqui. Uma OH. Eu fiz uma incisão na pele. Aí eu fui lá na linha alba, aí eu entrei no abdômen e agora estou puxando o pedículo ovariano. A pele são chamados, o que inerva, ali são os dermátomos. Agora, quando a gente fala aqui, ó, pinçamento do pedículo, aí são os viscerótomos. E aí você tem uma pressão que não se alterou mesmo no pinçamento do pedículo. Então, eu tive aqui uma anestesia peridural anestésica. Perfeito? E olha como há um relaxamento do pedículo ovariano. O cirurgião consegue tracionar. E aqui ele está fazendo uma cirurgia clássica, aquela das 3 pinças, né? Existem outras técnicas que o colega mal coloca uma pinça ali. Tá? Então, a gente consegue ver que a pressão não se alterou no momento de maior intensidade do trauma cirúrgico. Se eu fizesse lá, vamos colocar uma Cepram com metadona na MPA, ou dexmedetomidina com petidina, MPA. Induzir com propofol e um coindutor ketamina. Entrou em anestesia, entubei, coloquei no isoflurano e foi indo. E aí eu fiz um bolus de fentanil. Vocês acham que esse paciente teria anestesia somente com isso, numa intensidade de dor que é o pedículo ovariano? Pode ser que sim, mas a maioria das vezes não. O paciente tem alguma sensibilidade. Por mais que a gente venha utilizar o fentanil, porque é OH, é muito difícil a gente realizar uma anestesia em que ele realmente a gente consiga contemplar a anestesia em todas as etapas cirúrgicas, porque a intensidade de dor numa pele é uma coisa, intensidade de dor numa tração muscular nos miótomos é uma outra coisa. A intensidade de dor em que você traciona o pedículo ovariano, os viscerócitos, é uma outra intensidade de dor. Então, observe, numa única cirurgia, nós temos intensidade de dores e trauma cirúrgico totalmente diferente. Por isso que uma anestesia que está lá linear, de repente, uma pele, uma incisão de pele estava indo muito bem. Abriu o abdômen, está indo muito bem. Começou a tracionar a musculatura, está indo bem. Mas quando ele chega no pedículo, ele puxa, aquela intensidade de dor aumenta e a anestesia degringola. Ou seja, o animal sente que ele começa a chamar, está barrigando, né? Esse termo barrigar, que na verdade o animal está acordando a anestesia, está
tendo sensibilidade, expressando com movimentos abdominais, respiratórios, simpáticos, frequência cardíaca aumentando, pressão arterial aumentando. E aí a gente faz o quê? Vai lá com o Propofol e dá um ajustinho de plano anestésico de inconsciência. Ou seja, a clotoanestesia, ela foi insuficiente para a anestesia. Tivemos que aumentar o Propofol para aumentar a inibir mais a percepção da dor. Agora, se você tem uma anestesia, seja uma peridural, seja um quadrado lombar, seja o que for, seja uma infusão contínua de fentanil, ketamina, no momento que ele traciona, no momento que ele faz uma incisão de pele, ou ele afasta a musculatura, você tem aquela anestesia linear, aquele piloto automático, perfeito, foi uma boa anestesia. Agora, uma boa anestesia sem alterações hemodinâmicas, como é o caso aqui. Então, fazer anestesia a gente consegue, algumas vezes. Fazer anestesia e ainda manter estabilidade hemodinâmica é um outro ponto que a gente tem que trabalhar, tá? Por isso é importante sempre associar técnicas anestésicas e principalmente aí anestesias loco-regionais, anestesias regionais. Perfeito? Aqui um outro exemplo, um animal ele teve uma fístula reto-uretral, ou seja, houve uma fístula no reto, na uretra, não sei quem começou primeiro, e eles se uniram, o reto e a uretra do paciente, a uretra na região, né, provavelmente a uretra prostática, provavelmente se uniu ali, e aí ele defecava pela uretra, ou seja, pelo pênis, e urinava pelo reto. Por isso que ele está totalmente aqui inflamado, né? Que a própria urina começou a irritar, a inflamar todo o tecido em que a urina pegava. Ele foi submetido a uma cirurgia bem traumática, de algumas horas, em que o colega teve que fraturar o pubis, né? A sínfise púbica. Então, teve que fazer uma osteotomia naquela região, né? Teve que refazer toda a parte da uretra, do reto, enfim. Esse paciente, então, provavelmente, então, a intensidade de dor que ele vai ter no trânsito no pós é muito grande. O que nós resolvemos a fazer? Passamos um catéter no espaço peridural. Então, o que vocês estão vendo aqui é um catéter, é um filtro antibacteriano, que foi passado um catéter no espaço peridural para manter uma anestesia no transoperatório. E o pós-operatório? Esse catéter ficou fixado lá. Fixado para quê? Para ser injetado que morfina, um opioide. Não só a gente pode injetar uma anestesia, um anestésico local, mas nós podemos injetar também opioides. Esse opioide não é para quê? Para ele manter a insensibilidade dolorosa, mas manter, para a gente inibir a sensibilidade dolorosa e manter as respostas motoras. Ou seja, somente bloqueio das fibras sensitivas, porque o opioide, a morfina, não tem capacidade de bloquear a parte motora. Então, esse catéter foi instalado para fazer o quê? O pós-operatório. Então, foi instalado o catéter e injetando aqui morfina para que esse paciente tenha aí uma boa qualidade de manejo de dor pós-operatório. Aqui é ele pós-operatório, então, em que a gente conseguiu controlar a dor desse paciente. Bom, eu vou passar aqui. Então, nós temos aqui algumas particularidades, né? Temos que entender aqui algumas particularidades algumas particularidades da anestesia, anatômicas. Por exemplo, no cão, olha a medula onde acaba, L6 e L7. Nós indicamos, então, a aplicação L7-S1, porque a medula acaba aqui. Posso fazer L1, L2, onde tem medula? Pode, mas tem que ter um maior cuidado, uma maior habilidade para vocês faz ali uma punção em L1, L2, onde tem medula. Então, sempre nós recomendamos para quem está começando entre L7 e S1, ou S1, ou entre sacopsia, entre S3 e a primeira copsia. Isso no cão. No gato, nós não recomendamos a aplicação L7S1, principalmente para quem está iniciando, porque é a medula. Olha a diferença aqui em L7S1, onde no cão onde tem caldequina.
E aqui então aqui no cão, caldequina, a gente consegue ver aqui, os filamentos. E olha no gato. No gato você ainda tem o H ali, né? A medula, em L7S1. Então, no gato, a recomendação é sacrococcígea, onde nós não temos medula, tá? E outro porém no gato. No gato, L7S1, para quem faz peridural, saiu um trabalho muito interessante do professor Otero, em que, na tentativa de fazer peridural, em mais de 90% dos casos, veio refluir o líquor. Ou seja, se refluir o líquor, quer dizer que a pessoa tentou fazer uma peri, mas ele adentrou no espaço subaracnoide. E se ele injetasse, provavelmente faria uma anestesia subaracnoideia, uma anestesia raquidiana. Tá? Então, mas por que isso acontece? Bom, porque quando nós fazemos uma peridural no gato, nós chapamos o gato. Ninguém faz com o gato acordado. A pressão dele cai. E aí, quando introduzimos uma agulha, como é o gato é um animal pequeno, a gente introduz com uma agulha muito pequena, com calibre muito fino. Então, imagina, o animal está em decúbito ventral, você introduziu a agulha, até o líquor vencer a agulha e aparecer no canhão, vai demorar pelo menos uns 30 segundos. Quem espera 30 segundos na hora que introduziu a agulha, fala, acho que eu estou dentro, vou esperar 30 segundos. Um, dois, não, o cara vai lá e injeta. Nem espera se tem. Ou ele tenta puxar e não vem nada, porque colaba a dura mater. Por isso, nós não indicamos também o espaço lombo-sacro, porque na maioria das vezes, quem faz anestesia peridural lombo-sacra provavelmente está fazendo ou uma hack, ou uma peri, ou uma hack peri, ou seja, já toma um pouco do anestésico raquidiano e um pouco do anestésico peridural. E aí nenhuma das duas técnicas é adequada, porque o volume é pequeno. Ou ele erra. E lembrar, o anestésico que nós utilizamos naquele frasco, ampola de 20 ml, para fazer peri, não é o mesmo anestésico que se injeta para fazer hack. Hack é dentro do Duramato, não tem líquor. Então, é um anestésico sem conservante que vem em ampolas de 4 ml, tá? Então, quando nós falamos de hack, né, quando a gente conversar um pouquinho de hack, o anestésico que se utiliza não é o mesmo anestésico que nós utilizamos para bloqueios periféricos, como bloqueio de plexo, bloqueio esquiático ou adessia peridural, ok? Então, reforçando, vocês querem fazer peri em gato? Sacrococcígea, ok? Então, novamente aqui, ó, a medula no cão, em L6 e L7, aqui começando caldequina, e no gato, onde a gente ainda tem aqui filamentos aqui, tem dura mater aqui. Perfeito? Vou passar aqui. Só para reforçar aqui o entendimento, nós vamos introduzir a agulha, perfurar o periósteo aqui com ligamento amarelo, introduzir a agulha e injetar um anestésico aqui no espaço peridural, onde tem vasos, cuidado, isso é importante. Onde esse anestésico vai ser injetado aqui e ele vai escorrer para a saída dos forames. Perfeito? E quando se faz hack, que não é o escopo da aula de hoje, a gente perfura a dura mater o anestésico injetado já no espaço subaracnoideia, onde tem líquido. Perfeito? Então, vou passar aqui. E aqui, né, a Dani, provavelmente para quem for da família IEP aí, né, e trabalhar com a gente, e trabalhar lá com a gente, dentro do IEP-AV, vou encontrar a Dani é uma das professoras, coordenadoras, e ela está fazendo aqui uma anestesia peridural lombar para passar o catéter aqui, ó, no espaço. Aqui depois ela chegou no espaço e depois passando o catéter. Perfeito, ó. Passa o catéter. E o catéter a gente injeta aqui um fármaco. O que ela está injetando aqui? Isso é o próprio cachorro dela.
ela está injetando aqui metilprednisolona. Opa, mas você está falando aqui de local. Agora você está me falando que foi injetado aqui um corticoide? É, foi injetado um corticoide aqui para reduzir uma inflamação, porque o animal tinha alguma discopatia, alguma doença na coluna e que o melhor seria injetar o fármaco, o corticoide diretamente na lesão, para que ela tivesse maior qualidade. E com isso a gente tem aqui alguns casos, né? Um animal com muita dor, né? Dá para ver pela respiração, a face dela, quando chama, ela tem um olhar aqui, já que ela tenta levantar e não consegue. A gente olha aqui, ó, novamente o olharzinho dela, e aí o andar em prece. Ao andar de prece, isso é de dor. Um animal que teve já tem um problema na coluna. Então, olha aqui, toda essa junção sacroiliaca aqui, totalmente alterada, dá para ver aqui, olha essa espondilose aqui, ó, né? Uma espondilite, uma espondilose anquilosante aqui, provavelmente diminuindo os espaços intervertebrais. Então, ela tem uma lesão nesse local. O corticóide injetado no espaço peridural vai curar? Não, não vai curar. Isso aqui é um processo mecânico. Mas no processo mecânico, ela pode viver bem se tiver um controle aí de dor e não agudizar. Esse é o problema, que é o caso dessa cadelinha. Essa cadelinha, ela já tem com esse processo e ela agudizou por um motivo agudizou, por um trauma, enfim. Então, o que a gente tem que fazer? Tirar o processo agudo. É isso que nós fizemos. Eu fiz metilprednisolona, né? Então, ela fiz aqui, ó, no espaço peridural, e ao fazer isso, a gente já tem aqui uma resposta ela andando normalmente 24 horas depois. Então, olha só, a técnica de anestesia peridural, utilizada como uma via terapêutica para analgesia, para aplicação de outros fármacos que não só os anestésicos locais ou os opioides. Perfeito? A gente pode injetar aqui uma substância anti-inflamatória para reduzir aquela inflamação, para tirar daquele processo agudo. Nós curamos ela? Não, nós não curamos. Nós eliminamos o processo inflamatório que foi agudizado, porque ela já tem um processo crônico, mecânico, que nós não conseguimos resolver terapeuticamente. Mas ela consegue, é isso, a gente reaplica esse seu protocolo para isso, e ela ficou mais de um ano sem precisar aplicar nada, vivendo muito bem. Perfeito? Então, a anestesia peridural tem várias e várias utilizações aqui, né, dentro do que. Então, nós podemos fazer por uma TPLO, né, que é essas artroplastias, então, essa região, para colocar lá, então ele serra aqui a porção proximal da tíbia, desloca ela, tá? E depois coloca um implante metálico aqui para manter na posição que eles desejam. Então, é um trauma aí que a gente pode fazer uma pele, pode fazer outros bloqueios, bloqueio esquiático, femoral, enfim. Tem inúmeros tipos de bloqueio. É importante que vocês saibam, tenham esse leque de opções para cada paciente, vocês escolherem qual a melhor técnica adequada, ou faz um bloqueio periférico, esquiático, femoral e obturador, ou faz uma peridural. Okay? Então, existem inúmeras aplicações. Vou tirar aqui, ó. Olha só isso aqui. Isso aqui não foi feito nenhuma peridural, nenhuma anestesia regional. Mas isso aqui é um pós-operatório de uma OH. Olha a posição de prece. Isso é dor. Obviamente, como eu gosto muito da regional, estou passando, né? Estou puxando para o meu lado. Mas se tivesse feito aqui um bloqueio de um quadrado lombar, uma peridural adequada, né? Até mesmo, com certeza, ela não sairia dessa forma aqui, com uma dor pós-operatória. Perfeito? Uma hernia inguinal. Então, tem inúmeras aplicabilidades. Então, ela está, então, essa cadelinha. Tem uma hernia inguinal. Está entubada.
Aqui a gente pode fazer um TAP, a gente pode fazer uma PERE. Então, a importância de conhecer várias técnicas anestésicas, anestesia regional, associada a uma inalatória. Eu não tenho que pegar pesado na inalatória. Eu posso fazer uma PERE aqui, e aí eu uso uma inalatória só para manter um ponto de inconsciência bem superficial. Então, nós temos aqui inúmeras vantagens aqui. E já é uma lobectomia hepática, muito mais complicada. Então, tem que ter uma técnica regional aqui, uma perilombar, entre L1 e L2, um quadrado lombar, tem que ter alguma coisa. Senão, esse paciente com certeza vai ter um pós-operatório aí muito complicado, né? Então, existem inúmeros, esse outro paciente também. Então, essa incisão que vocês estão vendo aqui é uma incisão chamada paracostal, não é comum, né? A maioria das incisões é na linha, né? Na linha média, na linha alba, aqui não. Ele faz uma margem aqui da última costela e rebate aqui, realmente, o trauma cirúrgico aqui é muito grande. Então, a gente precisa realmente aí de uma técnica anestésica aí bem adequada aí para os nossos pacientes, tá? E só para nós finalizarmos aqui as suas utilidades, que, por exemplo, aqui né, e puxando aqui para a Mari, o manejo do gato obstruído, né? Então, o paciente aí, observe aqui que ele tem um prolapso peniano, que é extremamente adequado, né? O que a gente deseja que ocorra isso num gato que está com uma obstrução uretral e você quer desobstruir, e a gente consegue aí bloqueando aí o nervo pudendo. Então, a gente consegue manter o paciente acordado, a gente consegue manter o paciente acordado aqui, ó, tá mexendo, mexendo aí num pênis extremamente inflamado, e o paciente tá numa boa, né? Ele tá lá, se eu olhar para ele, tá bem escuro aqui o vídeo, mas uma coisa que eu quero mostrar, não é isso aqui. Ó, mexendo no pênis que já foi, coitado, passou por vários corretos, mas ó, tá exposto, ele não tem sensibilidade, e ele está bem acordado, mexendo as patas. E foi feita uma anestesia peridural e ele está mexendo as patas. Porque só foi bloqueado os nervos pudentes, não foi bloqueado o nervo isquiático, não foi bloqueado o nervo femoral. Então, a gente consegue fazer bloqueios segmentares com a anestesia peridural também, tá? E com isso a gente consegue desobstruir com o paciente acordado, sem que ele tenha grandes alterações aí hemodinâmicas, com uma anestesia mais profunda. Perfeito? Então, 1,44 já. O importante é que vocês saibam que existem muitas e muitas aplicabilidades da anestesia peridural, como outras técnicas, mas o que é importante é conhecer muito bem a teoria, porque funcionar, colocar agulha lá, isso a gente treina, né? Isso qualquer um pode aprender, não precisa ser médico veterinário para isso. Mas conhecer essas particularidades, quando aplicar, como aplicar, suas complicações, suas aplicabilidades, suas estratégias, aí a gente tem que estudar. A gente tem que entender esses detalhes, né? Obviamente aqui é só para vocês verem com quanto a importância disso, não só da necessidade peridural, mas todas as técnicas, né? Porque todo mundo, eu vejo muita gente, não, eu quero pegar uma artéria, uma anestesista, eu quero pegar uma artéria, quero fazer uma peridural. Com isso, qualquer um consegue, né? Qualquer um consegue fazer isso. Portanto, a gente ter esse conhecimento e ter essa aplicabilidade desse conhecimento nas nossas técnicas. Então, é importante que vocês saibam muito bem da teoria, aplicabilidades dela, para a gente poder utilizar isso na prática. Perfeito? Qual a diferença de pena anestésico? Bom, os anestésicos locais, aqui, Raquel, né? Os anestésicos locais, a gente pode diluir a concentração do anestésico. O anestésico você compra, por exemplo, a bupivacaína, ela vem a 0,5%. 0,5% são 5 miligramas por ml. Mas se a gente diluir, misturar com solução fisiológica e reduzir essa concentração de 5% para 5% não, de 0,5%, 5 miligramas por ml, de 0,5% que vem a bupivacaína para 0,12%, ou seja, antes tinha 5 miligramas por ml, a gente dilui, incrementa com solução fisiológica, com soro, dilui essa concentração de 5 para 1.
1,2 miligramas por ml. Esse 1,2 não consegue bloquear as fibras motoras, só vai bloquear as fibras sensitivas. E aí você não tem mais anestesia, você tem uma analgesia. Então, nós podemos trabalhar com os anestésicos locais, diluindo sua concentração para que ela tenha capacidade de bloquear as fibras sensitivas e não tenha capacidade de bloquear as fibras motoras, tá? Ou, em vez de injetar o anestésico local, a gente injeta opioides, morfina, fentanil, que não tem capacidade de bloquear fibras motoras, e sim fibras sensitivas. Como é o caso daquele animal que eu passei, que ela tinha uma fístula reto-uretral. Nós deixamos no catéter e fomos injetando morfina pós-operatório. Segue a gente se você ainda não segue para acompanhar as maravilhosas palestras e conteúdos exclusivos que o IEP Ranvier disponibiliza para vocês. Beijo, te espero na próxima!